não ter um Border Collie. Conhecendo a raça e suas peculiaridades. Quem já viu um Border Collie realizando o trabalho de pastoreio, certamente ficou fascinado com sua inigualável habilidade de se manter 100% atento ao menor movimento das ovelhas e aos comandos de voz ou silvos do pastor, como se a sua própria vida dependesse de não cometer um só erro. Assim, os Border Collies mostram sua autoridade aos rebanhos, fazendo o que a raça foi selecionada para fazer e deixando mais que evidente a sua imensa e incomparável capacidade de trabalho. Eis aí a razão de os exemplares da raça se destacarem também em outras atividades, como agility, frisbee, flyball ou em quaisquer outras que exijam rápida percepção e agilidade. Mas não é só isso que faz com que as pessoas sintam o desejo de ter um Border Collie. Inteligentes, atléticos, de natureza delicada e extremamente sensíveis, Border Collies gostam de agradar, base de sua capacidade de interagir estreitamente com o pastor, ou seja, com aquele que diz o que ele deve fazer, quando fazer e como fazer durante o trabalho no campo. Mas será que essas peculiaridades da raça devem servir como base para definir a adoção ou a aquisição de um Border Collie, também como cão para a família? Sim, desde que os futuros tutores tenham bons conhecimentos sobre cães e principalmente sobre a raça, para não incorrer no erro daqueles que apenas imaginam que tais qualidades o tornam um cão que exige menos trabalho para ser educado. Ao contrário, Border Collies não são calmos por definição, precisam aprender a se acalmar. Isso porque são facilmente excitáveis, uma de suas características principais. Além disso, a raça não foi selecionada para conviver com muitas pessoas, e muito menos para viver em ambientes como casas e apartamentos que em nada correspondem ao cenário ideal para a realização de seu trabalho. Nesse caso, não é incomum encontrar na internet inúmeros entendidos de plantão que afirmam com a mais absoluta segurança que Border Collies precisam de exercícios físicos e mentais durante a maior parte do dia para se acalmarem, o que tem levado muitos tutores a submeterem seus cães a uma extensa e desnecessária programação diária de atividades. O Border Collie é um cão de trabalho e, portanto, precisa desempenhar sua função para manter seu equilíbrio emocional. Mas isso não significa que exija atenção e atividades o tempo todo. Quando um pastor utiliza seus Border Collies? Quando ele precisa. Nos momentos em que as ovelhas estão no celeiro, como, por exemplo, durante o inverno ou na primavera, período de nascimento dos cordeiros, o pastor não inventará alguma atividade para manter o cão ocupado. Enfim, um Border Collie trabalhará quando necessário. Do contrário, deve ser visto e tratado como qualquer outro cão e apenas desfrutar da vida. Isso não causará qualquer problema. Border Collies necessitam de tarefas desafiadoras e, é claro, bastante descanso para o corpo e a mente. Pense, esses cães trabalham arrebanhando ovelhas. Essa é a sua função. E para isso a raça foi selecionada. Portanto, tal critério deve ser utilizado no momento de estabelecer o programa de treinamento de um Border Collie, para não sobrecarregá-lo.
Border Collies tornaram-se cães de pastoreio. Como mencionei no capítulo 1 desse programa especial sobre a raça Border Collie, a seleção das raças favoreceu ou desfavoreceu as características físicas, sensoriais e cognitivas dos indivíduos. Tudo em nome dos projetos propostos para o seu desenvolvimento. Isso levou ao aparecimento de diferenças morfológicas e comportamentos marcantes entre os cães para cada tipo de função. A seleção que definiu as raças caninas visando explorar suas habilidades naturais não alterou os instintos primitivos. Na verdade, eles apenas foram geneticamente amplificados ou parcialmente amputados, visando estimular e ajustar funções específicas, como a raça Border Collie. Selecionada para o pastoreio, teve o chamado padrão motor silenciado, ou seja, a sequência de predação definida como busca, perseguição, apreensão, execução e consumo foi parcialmente amputada para que os exemplares da raça pudessem desempenhar corretamente a função de pastoreio ou apartação de ovelhas. Em outras palavras, execução e consumo foram retirados. Esses instintos modificados são chamados de instintos secundários ou aprimorados pelo homem. Por esse motivo, o Border Collie realiza um grande círculo ao redor do rebanho, buscando passar despercebido e confundi-lo de modo que consiga, por meio de aproximações bem-sucedidas, direcionar as ovelhas para um ponto desejado, ou melhor dizendo, para onde o pastor está. Puro comportamento de caça. Assim, podemos dizer que o Border Collie caça em colaboração com o pastor, e isso ocorre porque a raça foi selecionada para ser sensível a estímulos visuais e auditivos e imediatamente reagir. Ao ver uma ovelha separar-se do grupo, sua missão será de resgatar a fugitiva e reuni-la ao rebanho. Esse comportamento presente em sua genética poderá criar alguns problemas no dia a dia de tutores que decidiram ter um Border Collie como cão de família ou de companhia, pois quando impedidos de realizarem aquilo que foram selecionados para fazer, a qualquer momento poderão, por exemplo, perseguir e mordiscar crianças da casa, correr atrás de objetos em movimento, ou até mesmo fugir estimulados por algum som, o que poderá tornar-se uma situação bastante perigosa. Enfim, se o bom relacionamento entre tutores e seus cães exige um bom conhecimento sobre a espécie e a raça eleita, no caso do Border Collie, é preciso ir muito além. Outra questão é que o Border Collie foi selecionado para ser um cão impetuoso durante o trabalho. E em virtude disso, os exemplares da raça ultrapassam seus próprios limites. Afinal, o pastor não pode se dar ao luxo de perder uma ovelha, porque o cão chegou ao limite, o que significa que o Border Collie dificilmente sinaliza que precisa descansar e, portanto, continuará trabalhando. Sendo assim, deve prevalecer o bom senso do tutor, ou seja, determinar o momento de encerrar a atividade. A educação do Border Collie. Um cão com ímpeto de caça tão apurado, mesmo a grandes distâncias, precisa de um tutor ciente de que seu Border Collie possui imensa capacidade de se manter o tempo todo atento a ele e que reagirá aos menores de seus movimentos. Um outro ponto a ser destacado é que a educação do Border Collie não deve ser aplicada com broncas e castigos. Isso apenas servirá para torná-lo medroso e inseguro. Na verdade, essa é uma regra básica para exemplares de todas as raças, mas que atinge especialmente o Border Collie por sua excepcional sensibilidade, como já mencionei. Por ser um cão de trabalho selecionado para interagir com seu pastor, o Border Collie percebe facilmente o que deve fazer.
Daí ser considerado o cão mais inteligente do mundo e aprender tudo muito rápido, sem a necessidade de muitas repetições. Geralmente, uma única vez é o bastante para que os exemplares da raça percebam e assimilem ações, o que pode ser bom ou não, pois esse conceito não se aplica apenas a padrões de comportamentos desejados, mas também a condutas indesejadas. Uma vez que o cão tenha descoberto que pode evitar situações desagradáveis com suas presas, ele rapidamente adotará esse comportamento a todas as situações semelhantes. Portanto, é preciso que o tutor possua conhecimento sobre a raça e assuma o mais cedo possível sua posição de guia, de referência positiva de como ele deve reagir antes que o cão use de sua inteligência e transforme em comportamento que não foi ensinado ou foi ensinado, mas de maneira incorreta. Em outras palavras, especialmente durante os primeiros anos de vida, os tutores não devem permitir que seus cães passem por experiências de aprendizagem negativas. Vamos entender melhor? Quem já viu uma ovelha defendendo seu cordeiro, logo entenderá porque o Border Collie foi selecionado para ser um cão assertivo e que pode morder. E por quê? Se um Border Collie não conseguir impressionar as ovelhas, elas o enfrentarão e, em vez de fugir, atacarão. Nesse momento, o Border Collie deverá se afirmar, e morder é uma ferramenta que funciona muito bem para esse propósito. Portanto, a imposição de poder e o enfrentamento durante a educação de exemplares da raça não são boas estratégias. Enfim, Border Collies são amáveis com pessoas, mas se precisarem usar os dentes, eles usarão. Por sua incrível inteligência, o Border Collie é capaz de tomar suas próprias decisões. Por exemplo, assim que receber do pastor a ordem de conduzir o rebanho, ele o fará. Porém, se uma ovelha tentar escapar, ele reagirá imediatamente para devolvê-la ao rebanho e depois continuar a tarefa original. Portanto, uma certa dose de desobediência inteligente é necessária nesse tipo de cão. Essa característica da raça poderá criar problemas no cotidiano de um tutor com pouco conhecimento sobre as potencialidades de um Border Collie. Nas mãos de um tutor de cães de outras raças, isso pode se transformar em uma situação explosiva. Border Collies reagem bem a pessoas, mas também usam os dentes se acharem necessário. E esse comportamento pode ser bastante difícil na vida cotidiana. Quando um Border Collie percebe que tem uma tarefa a cumprir, ele tomará suas próprias decisões, mesmo contra seu dono, se necessário. Portanto, é fundamental planejar detalhadamente a maneira de tratar o cão. A capacidade de um Border Collie de tomar a iniciativa ao reagir a situações não deve ser ignorada. Meu Border Collie adora brincar com bolinha. Isso é bom para ele? A internet está repleta de vídeos de Border Collies viciados em bolinhas, mostrando-se incansáveis durante essa tarefa, aparentemente divertida e inocente. Como já mencionado, o que torna um Border Collie tão eficiente no pastoreio é seu instinto de caça. Ele sente prazer de perseguir uma presa ou algo que ele interprete como uma. Ora, para um cão com padrão motor tão apurado, ou seja, atento ao trabalho de busca, perseguição e apreensão, tal reação é normal. Porém, não há um substituto para o trabalho de pastoreio. Bolinhas não reagem como ovelhas. Lembro que os jogos de busca acionam seu instinto de caça liberando hormônios do estresse. Portanto, ao contrário do que se imagina, jogar bolinhas para um Border Collie repetidamente não o acalmará. Ao contrário, ele ficará ainda mais estressado. Como resultado, o tutor terá um cão viciado em bolinhas, que se entregará a essa sensação sem restrições, reagindo a outros estímulos que promovam a mesma sensação, sem controle, o que pode ser muito perigoso.
Há alguns anos fui procurado por um tutor literalmente desesperado com o comportamento de seu Border Collie, que desde sua chegada na nova casa foi acostumado a buscar objetos lançados pelos integrantes da família. Entre outras queixas, ele relatou que suas 2 filhas não podiam mais brincar ou correr, pois o cão as perseguia e reagia com agressividade, mordendo seus pés. Além disso, durante a alimentação, investia contra qualquer pessoa que tentasse se aproximar. Pois bem, o meu trabalho foi o de orientar sobre a raça e iniciar imediatamente um programa de novas atitudes dos tutores. Tal programa incluía a interrupção imediata de todos os estímulos que mantinham o cão sob estresse constante e o início de atividades controladas que supriam suas necessidades físicas e mentais como prêmios por suas boas ações. Em resumo, ter um Border Collie não significa manter o exemplar ocupado e ativo o tempo todo, mas educá-lo adequadamente, lembrando que ele é um cão de trabalho altamente especializado. Portanto, a pergunta, serei capaz de manter meu Border Collie ocupado, deve ser substituída por, eu conheço a raça e, portanto, sei como educá-lo? O segredo está na maneira como interagimos com os exemplares da raça, o que exigirá experiência e know-how para não cometer erros e evitar comportamentos indesejados. A raça Border Collie possui uma ampla variedade genética que se expressa em sua aparência e natureza. Hoje existem linhas especiais de Border Collies de exposição que são vendidos principalmente como cães de família. Cães cuja aparência é o que conta para a seleção, e não sua capacidade de trabalho. Lembro, no entanto, que quando um cão de trabalho é escolhido apenas pela aparência, sem considerar o uso original da raça, sua autenticidade é colocada em risco. Afinal, o caráter do Border Collie está intimamente ligado à sua utilidade. Quando deixamos de lado a utilidade, as características típicas da raça também podem desaparecer. Na minha opinião, um Border Collie de boa qualidade deve ser reconhecido por sua capacidade de trabalho e não por sua aparência. E esses cães devem ser escolhidos por pessoas que realmente precisam de pastoreio, pois é importante considerar que um típico Border Collie de uma linha de trabalho nunca ficará satisfeito com o tutor sem a experiência de um pastor, o que poderá levar aos problemas mencionados. Certa vez, um tutor de Border Collie me perguntou sobre a existência de algum exercício ou treinamento capaz de minimizar ou mesmo eliminar o instinto de caça de seu cão. E minha resposta foi: lamento, mas não conheço. Border Collies foram selecionados para conduzir rebanhos. O instinto de caça faz parte de sua natureza. Se não puderem viver de acordo com seus instintos, serão transformados em panelas de pressão e o desastre será inevitável. Devemos entender que o comportamento de pastoreio encontrado no Border Collie é complexo, por se tratar de uma herança genética. Evidentemente, sempre existem exceções, como um cão que não se interessa pelo rebanho, assim como um cão de exposição pode, a qualquer momento, manifestar o instinto de pastoreio. Portanto, diante da decisão de ter um Border Collie para a família como um cão de companhia, é fundamental escolher o criador com muito cuidado. Infelizmente, há criadores que oferecem cães de família sem instinto de pastoreio, o que parece ser uma oferta não muito confiável. Afinal, uma seleção realizada ao longo de séculos não pode ser eliminada em poucas gerações. Independentemente do que você decidir, é importante considerar a natureza desta raça. O Border Collie vive em extremos. Em poucos segundos ele pode se transformar de um cão de sofá em um cão de trabalho eficiente. Se você sabe como administrar essa capacidade da raça, saberá como conseguir um cão de família amigável, fácil de manejar e pronto para dar tudo de si no esporte ou no trabalho. Somente tutores capazes permitirão que seu Border Collie desenvolva todo o seu potencial. Se você não tem certeza de que conseguirá lidar com isso, escolha outro cão.
Não perca na próxima semana o terceiro e último capítulo do episódio especial sobre a raça Border Collie. Cuidados e saúde. Eu sou o Gelson Leite, autor do livro Cães Só Amor Não Basta.